nós vamos fazer uma ceia natalina diferente do que é o costume, do tradicional. E aí a minha sugestão para uma entrada é um panetone salgado. Um panetone salgado recheado com carne de sol, queijo coalho, nossos pimentões, nossa cebola roxa, pimenta de cheiro. Depois, para acompanhar, a gente vai fazer um molho de cheiro verde e coisa que você pode fazer em casa. Você vai mexer com a mão, começar a sovar até você ter essa textura. Olha lá a textura, como é que vai ficar, tá? Então, quando ela tiver, olha aqui, ó, bem quebradiça, você vai estar exatamente. E como é o processo de sovar? Palma da mão, e aí você... Na realidade, é uma massa de pão, tá? Que aí você vai fazer isso aqui e vai trabalhar ela até ela ficar nesse formato. Daí você vai abri-lo, vai formar aqui, ó, uma bola e vai colocar para descansar. Passados 40 minutos, a gente vai dar uma pincelada aqui, ó, com a manteiga da terra, porque ela vai ajudar no brilho, tá? E nós vamos fazer uma decoração. A decoração dele é exatamente tudo aquilo que a gente estava utilizando inicialmente. Então, nossa castanha, olha lá, nossos pimentões, que aí você, né, as nossas frutas cristalizadas. Então, aqui tudo vai um pouquinho de cada. Nossa carne. E aí a gente finaliza com aqueles cubinhos de queijo coalho. E aí vamos levar para o forno a 180 graus, tá certo? Por 20 a 25 minutos. Ele ainda vai dobrar, ele vai ficar bem dourado, tá? E aí a gente vai finalizar ele com o nosso molho. Forno pré-aquecido, tá? Então, mais ou menos 10 minutos a 180 graus, deixa lá entre 20 a 25 minutos. Para o molho, a gente vai colocar no liquidificador o leite integral, um dente de alho, o óleo, tá? Sal. Lembre que sal é só para ressaltar, e o coentro vai liquidificar, lembrando que, olha a dica, o leite, o óleo tem que estar gelado. Então coloca ele na geladeira, melhor no congelador, 10, 15 minutos, para que ele possa realmente dar cremosidade. Você vai ver que ele vai estar bem cremoso. Então você vai manter ele na geladeira até a hora de servir. Na hora de servir, coloca na mesa, ao lado do panetone. Tem alguns que gostam já, só o panetone, ele é maravilhoso. E acompanhado desse molho, ele é perfeito. Nosso peru, então você limpa, tira todas as vísceras de dentro e aí você vem com esse molho que a gente chama de uma marinada. O que é uma marinada? Todos aqueles seus ingredientes que você vai liquidificar, cebola, alho, pimenta, um pouco de cheiro verde, a manteiga, e aí você vai besuntar, você vai dar um banho nesse peru. E aí assim, aquela carne, para não ficar aquela carne ressecada, você pegar a cebola ou maçã, tá? Se não tiver a cebola, corta no meio e você vai colocar aqui dentro. Esse nozinho com aquele filme, o filme lembrando que ele vai baixa temperatura por frio e ele vai alta temperatura até 200 graus, tá? Daí a gente passa para uma assadeira, vocês estão vendo que essa é alta, mas pode ser essa sua de casa, essa sua assadeira baixinha. E por que que eu já forrei aqui com papel alumínio? Porque depois vai montar uma crosta. Então essa crosta ela vai ficar uma calda que a gente vai aproveitar para nossa farofa. Então a gente vem, coloca aqui, ó, essa asinha é a parte que queima mais rápido. Então, para ela não queimar, o que é que a gente faz, ó? Já põe ela bonitinha, transfere e aí você vai colocar o papel alumínio. Vai deixar essa marinada, esse peru na marinada, por mais ou menos 2 horas. Se tiver mais tempo, 24 horas é a perfeição. Quanto mais, a tua carne vai ficando mais saborosa. Depois é só levar para o forno,
cerca de 1 hora é que nós vamos retirar esse papel alumínio e vamos pincelar com mel e o suco da laranja, para dar aquele dourado bonito no nosso peru. A gente aquece a nossa frigideira, certo? E aí você põe aqui a mão, ó, e você sente que o calor da tua mão, para que a gente possa colocar a cebola, o alho e vai refogar. Por que você refoga? Para ressaltar o sabor desse alho, dessa cebola, e ela tem muito líquido, então ela vai liberar esse líquido, a gente vai deixar ela mais macia e vai selar também esse líquido. Daí a gente vai acrescentar o nosso bacalhau, certo? E aí depois nós vamos acrescentando também a macaxeira. Ela pode ser em pedaço ou em lascas também. Pode ser cozida ou ela assada no forno. Então você vai fazer as lasquinhas, colocar no forno mais ou menos uns 30 minutos. E aí vem, coloca aqui. A azeitona pode ser aquela verde, muita gente usa a preta, pode ser a verde. Você vai lá e compra, sabe o segredo da azeitona? A da promoção, a que você gosta. Nem todo mundo gosta da preta. Então coloca isso e aí finaliza com a cebolinha. A nossa cebolinha é a finalização. Porém, tem que ser colocada fora do fogo, porque senão ela vai ficar murcha e ela vai ficar escura, então ela perde a beleza. O sabor dessa farofa, o diferencial dela, é você refogar essa cenoura, que ela já te dá uma crocância a mais, tá certo? E aí vai maçã, vai a banana, porque a banana é nossa e é bem mais econômico, ó, em termos de economia. Essas passas eu coloquei só aquele para dar aquele toque final, mas o sabor tá na banana, tá? E a crocância da farinha panko, que eu coloquei para enriquecer, mas pode usar a farinha de mandioca. E olha aqui, olha como ela fica linda. Então é a nossa salada, essa é uma dica a mais, tá? Que aqui pode ser um prato único. E esse prato aqui vai uma massa curta, que pode ser aquela que você escolher. Aqui a gente colocou o peru, mas você pode substituir por aquele peito grelhado. Grelha o peito, desfia ele e aí você já pode fazer essa salada. E aí a gente colocou castanha inteira e vai finalizar um toque para refrescar. Exatamente quem? Hortelã. Não precisa você cortar e nem rasgar, tá? Pode colocar as folhinhas inteiras. Para terminar a noite doce, então faz aquele pudinho. E não é aquele pudinho tradicional, bem mais saboroso, com gosto de casa de vó. A gente colocou, em vez de você ir pro fogo, fazer aquele caramelo, faz o mel. Você pega aquele melaço que veio lá do interior, coloca em uma forma, e não é só isso, tá? Olha só, eu não preciso untar toda a minha lateral, somente o fundo da minha forma, e aí eu vou levar o segredo 10, 15 minutos no congelador. Voltou, liquidificou lá a gema, leite condensado, leite em pó, colocou aqui 1 hora no forno. E aí coloca aquele vinagre, aquele pouquinho de limão para não escurecer o teu alumínio. E fica maravilhoso. Depois é você fazer exatamente um pralinê com castanha, que é nada mais, nada menos, cearenseis é crocante de castanha, de caju. Então a mesma quantidade de caramelo, a mesma quantidade de castanha picada.